Existe um rosto que transcende o tempo e as fronteiras. Um nome que evoca a luta pela liberdade, a unidade de uma nação e o peso monumental da história. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, o salvador da União, o grande emancipador. Mas quem foi realmente este homem? Não o mito gravado em mármore, mas o ser humano complexo, forjado na dureza da fronteira, com seus medos, suas falhas, sua melancolia e sua genialidade singular. Imagine um menino crescendo em uma cabana de um cômodo, no coração de uma região selvagem e implacável, sem escola formal por mais de alguns meses na vida, sem privilégios, sem conexões. Como esse garoto, nascido na pobreza mais abjeta em 1809, se tornou a figura central no momento mais sombrio e decisivo da história americana? Como ele, um advogado de cidade pequena, com um único mandato decepcionante no Congresso, ascendeu para enfrentar a tempestade da secessão e liderar uma nação despedaçada pela Guerra Civil. Sua vida é uma tapeçaria de contradições, o contador de piadas que carregava uma profunda tristeza, o político astuto que era conhecido por sua honestidade inabalável, o homem que detestava a guerra, mas se tornou o comandante-chefe de um exército de milhões, o líder que buscou a unidade, mas tomou a decisão mais divisiva de sua era, a emancipação dos escravos. Nesta jornada, vamos mergulhar fundo, desde os primeiros passos na terra bruta de Kentucky e Indiana, passando por sua ascensão improvável na política de Illinois, os debates eletrizantes que o lançaram ao cenário nacional, os 4 anos angustiantes da Guerra Civil e a tragédia que selou seu destino e seu legado. Prepare-se para descobrir a história de um homem que, contra todas as probabilidades, não apenas salvou uma nação, mas redefiniu o que ela significava. Esta é a saga de Abraham Lincoln, e é uma história que você precisa conhecer. Nossa história começa em 12 de fevereiro de 1809, em uma cabana de toras perto de Hodgenville, Kentucky. O pai, Thomas Lincoln, era um carpinteiro e fazendeiro migrante, um homem analfabeto, resiliente, mas muitas vezes azarado nos negócios. A mãe, Nancy Hanks Lincoln, era uma mulher inteligente e profundamente religiosa, cuja ascendência exata permanece um tanto misteriosa, mas que incutiu em jovens Abe um amor precoce pela leitura e por histórias bíblicas. Ele tinha uma irmã mais velha, Sarah, e um irmão mais novo, Thomas, que morreu na infância. A vida na fronteira era brutal. Doenças, pobreza, trabalho físico incessante. Quando Abe tinha apenas 7 anos, a família se mudou para o sul de Indiana, em parte devido a disputas de terra em Kentucky. Eles se estabeleceram em uma área ainda mais selvagem, onde Thomas teve que literalmente construir sua vida do zero. A família viveu em um acampamento meio face, uma estrutura improvisada com um lado aberto, por quase um ano antes de construir uma cabana. A educação formal de Abe era esporádica e mínima. Ele frequentou escolas ABC, improvisadas por curtos períodos, totalizando talvez não mais do que um ano de instrução formal ao longo de toda a sua infância. Mas ele era insaciavelmente curioso. Ele devorava todos os livros que conseguia encontrar. A Bíblia, as vidas paralelas de Plutarco, as fábulas de Esopo, Robinson Crusoe, a autobiografia de Benjamin Franklin. Ele lia e relia, praticando a escrita em tábuas de madeira com carvão, citando passagens para quem quisesse ouvir. Aos 9 anos, Abe sofreu uma perda devastadora. Sua mãe, Nancy, morreu da doença do leite, causada pela ingestão de leite contaminado. Foi um golpe terrível para o jovem Lincoln. A vida na fazenda se tornou ainda mais dura. Thomas Lincoln se casou novamente um ano depois com Sarah Bush Johnston, uma viúva com 3 filhos. Sarah se mostrou uma madrasta calorosa e afetuosa, incentivando a paixão de Abe pela leitura e protegendo-o do trabalho físico excessivo imposto por Thomas, que via a leitura como preguiça. Abe cresceu forte e alto,
atingindo sua altura final de 1,93 na adolescência. Ele era conhecido por sua força, mas detestava o trabalho duro e monótono da fazenda. Sua mente estava sempre em outro lugar, absorvendo informações, contando histórias, argumentando. Aos 21 anos, em 1830, a família Lincoln se mudou novamente, desta vez para o centro de Illinois. Abe ajudou a família a se estabelecer, mas sentia a necessidade de seguir seu próprio caminho. Ele trabalhou em vários empregos, rachando lenha, operando uma balsa e, finalmente, estabelecendo-se em New Salem, Illinois. Em New Salem, Lincoln trabalhou em um armazém geral, onde ganhou a reputação de ser honesto. Uma história famosa envolve ele, andando quilômetros para devolver alguns centavos a um cliente que havia pago a mais. Ele também trabalhou como mestre dos correios e, devido à sua habilidade com números e caligrafia, como agrimensor. Ele se misturou com a comunidade, participou de clubes de debate e começou a se interessar seriamente pela política. Foi em New Salem que Lincoln decidiu que queria mais. Ele estudou sozinho, lendo livros de direito emprestados, aprendendo gramática e retórica. Sua educação autodidata estava lhe dando as ferramentas para ascender. A transição de um trabalhador manual para um aspirante a político e advogado não foi fácil, mas Lincoln tinha uma ambição silenciosa e uma capacidade notável de aprender e persuadir. Em 1834, aos 25 anos, ele foi eleito para a Assembleia Geral de Illinois, como representante do condado de Sangamon. Ele se filiou ao partido Whig, que na época se opunha ao presidente Andrew Jackson e defendia políticas como bancos nacionais, melhorias internas financiadas pelo governo e tarifas protecionistas, ideias que ressoavam com a visão de Lincoln de um país em crescimento e interconectado. Nos anos seguintes, na legislatura estadual, Lincoln se estabeleceu como um político Whig, leal e capaz. Ele era conhecido por seu raciocínio lógico, sua capacidade de contar anedotas perspicazes e seu compromisso com a capital do estado, defendendo com sucesso a mudança da capital de Vandalia para Springfield, onde ele se mudou em 1837. Em Springfield, Lincoln continuou a estudar direito e, em 1836, foi admitido na Ordem dos Advogados de Illinois. Ele formou uma parceria jurídica e começou a praticar, viajando pelo circuito judicial, defendendo casos que variavam de pequenas disputas de terras a casos de assassinato. Sua prática jurídica se tornou a principal fonte de sua renda. Ele deu uma compreensão profunda da vida das pessoas comuns e dos mecanismos da lei. Sua honestidade como advogado era lendária. Ele recusava casos que considerava injustos. A vida pessoal de Lincoln também tomou forma em Springfield. Ele conheceu Mary Todd, uma mulher inteligente, bem educada e socialmente proeminente de uma família respeitável de Kentucky, cuja família possuía escravos. Uma ironia considerando o futuro de Lincoln. Após um noivado tumultuado, eles se casaram em 4 de novembro de 1842. O casamento de Lincoln e Mary foi complexo, marcado por altos e baixos, mas eles compartilhavam uma profunda afeição e respeito mútuo, e ela era uma força política por trás dele. O casal teve 4 filhos: Robert Todd Lincoln, nascido em 1843, Edward Baker Lincoln, Eddie, nascido em 1846, William Wallace Lincoln, Willie, nascido em 1850, e Thomas Lincoln, Ted, nascido em 1853. A morte prematura de Ed em 1850 e de Willie em 1862 infligiram uma dor terrível ao casal, especialmente a Mary, e deixaram cicatrizes profundas em Lincoln. Em 1846, Lincoln buscou e ganhou um assento na Câmara dos Representantes dos Iroquois, representando o 7º Distrito de Illinois. Seu tempo em Washington, 1847 e 1849, foi notável principalmente por sua postura sobre a Guerra Mexicano-Americana.
Lincoln, como muitos Whigs, era cético em relação aos motivos da guerra, vendo-a como uma tentativa do presidente James K. Polk de expandir o território para o sul para acomodar a escravidão. Ele apresentou as Resoluções Spot, questionando a alegação de Polk de que o sangue americano havia sido derramado em solo americano, exigindo que Polk mostrasse o local exato onde isso havia ocorrido. Embora sua posição sobre a guerra fosse impopular em seu distrito eleitoral, que era em grande parte pró-guerra, a experiência em Washington expôs Lincoln ao cenário político nacional e, crucialmente, aprofundou seu contato com a questão da escravidão. Embora ele não fosse um abolicionista radical na época, ele via a escravidão como um mal moral e se opôs à sua expansão para novos territórios. Ele chegou a apresentar uma proposta na Câmara para abolir a escravidão no Distrito de Colômbia, com compensação aos proprietários e aprovação dos eleitores locais, uma proposta que não avançou. Após um único mandato, Lincoln não buscou a reeleição, em parte devido a um acordo político dentro do partido e em parte devido à impopularidade local de suas posições sobre a guerra. Ele voltou para Springfield e se dedicou mais intensamente à sua prática jurídica, que floresceu nos anos 1850. Parecia que sua carreira política nacional havia chegado ao fim. O cenário político americano na década de 1850 era dominado por uma questão: a escravidão e seu destino nos territórios em expansão. O compromisso de 1850 havia adiado o confronto, mas não o resolveu. A lei do escravo fugitivo, parte desse compromisso, ofendeu profundamente o Norte e aumentou as tensões. O evento que tirou Lincoln de sua aposentadoria, política autoimposta, foi a aprovação da Lei Kansas-Nebraska, em 1854. Esta lei, patrocinada pelo senador Stephen Douglas de Illinois, seu futuro rival, revogou o compromisso de Missouri de 1820, que havia proibido a escravidão ao norte da linha 30 West ou 30. Em vez disso, a lei permitia que os residentes dos novos territórios de Kansas e Nebraska decidissem por si mesmos sobre a questão da escravidão através do princípio da soberania popular. Para Lincoln, esta lei foi um desastre moral e político. Ele acreditava que a escravidão era um mal que deveria ser contido, não expandido. A ideia de que a soberania popular pudesse legalizar a escravidão onde ela havia sido proibida era profundamente perturbadora. A reação contra essa lei no Norte foi feroz, levando ao colapso do partido Whig e ao surgimento de novos partidos anti-escravidão, incluindo o Partido Republicano. Lincoln mergulhou de volta na política, fazendo discursos poderosos contra a lei Kansas-Nebraska e a expansão da escravidão. Seu discurso de Peoria, em outubro de 1854, é um marco articulando sua posição de que a escravidão era um mal moral e político, embora ele não defendesse a abolição imediata ou a igualdade racial, posições radicais para a época. Ele via a escravidão como uma instituição doméstica, onde ela já existia, mas se opunha vigorosamente à sua disseminação. Em 1856, Lincoln se juntou ao recém-formado Partido Republicano, que era fundamentalmente contrário à expansão da escravidão nos territórios. Ele rapidamente se tornou um dos principais porta-vozes do partido em Illinois. O ápice da ascensão de Lincoln à proeminência nacional veio em 1858, quando ele desafiou Stephen Douglas, o renomado Pequeno Gigante, por seu assento no Senado dos Smyrna. A campanha foi marcada por uma série de 7 debates públicos em cidades por todo Illinois. Esses debates se tornaram lendários e foram amplamente divulgados pela imprensa nacional. Enquanto Douglas defendia a soberania popular, argumentando que os territórios deveriam decidir sobre a escravidão, Lincoln habilmente o encurralou.
No debate em Freeport, Lincoln perguntou a Douglas se os habitantes de um território poderiam legalmente excluir a escravidão antes de se tornarem um estado, apesar da decisão da Suprema Corte no caso Dred Scott de que o Congresso não podia proibir a escravidão nos territórios. Douglas respondeu com o que ficou conhecido como a doutrina Freeport, afirmando que, embora a Corte tivesse decidido, a escravidão não poderia existir em um território a menos que as leis locais a protegessem, e os moradores poderiam efetivamente excluí-la simplesmente não passando tais leis. A doutrina Freeport ajudou Douglas a vencer a eleição para o Senado em Illinois. Os senadores eram eleitos pelas legislaturas estaduais na época e os democratas tinham maioria, mas alienou os democratas do Sul, dividindo seu partido antes da eleição presidencial de 1860. Mais importante, os debates catapultaram Lincoln para o cenário nacional. Ele se tornou conhecido como um orador eloquente e um opositor articulado da expansão da escravidão. Sua retórica mais famosa veio antes dos debates, no discurso da Casa Dividida, em Springfield, em junho de 1858. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Acredito que este governo não pode durar permanentemente, meio escravista e meio livre. Não espero que a União seja dissolvida, não espero que a casa caia, mas espero que ela deixe de ser dividida. Essa declaração profética sublinhou a crise iminente. Embora tenha perdido a eleição para o Senado, a estatura política de Lincoln cresceu imensamente. Ele continuou a fazer discursos em outros estados, refinando sua mensagem. Em fevereiro de 1860, ele foi convidado a falar na Cooper Union, em Nova York. Perante uma plateia de republicanos proeminentes, ele proferiu um discurso magistral, argumentando que os pais fundadores pretendiam restringir a escravidão e que o Partido Republicano era o verdadeiro defensor dos princípios originais da República. O discurso foi um triunfo, solidificando sua reputação no leste e tornando-o um contendente sério para a nomeação presidencial republicana. A eleição presidencial de 1860 ocorreu em um clima de intensa divisão nacional. O Partido Democrata se dividiu regionalmente sobre a questão da escravidão, apresentando dois candidatos, Stephen Douglas, democrata do Norte, e John C. Breckinridge, democrata do Sul, pró-escravidão. Um quarto candidato, John Bell, concorreu pelo Partido da União Constitucional, buscando evitar a questão da escravidão. O Partido Republicano, reunido em Chicago, nomeou Abraham Lincoln como o seu candidato, visto como mais moderado e elegível do que figuras mais conhecidas como William Seward. A plataforma republicana de 1860 se opunha explicitamente à expansão da escravidão nos territórios, mas afirmava que não interferiria na escravidão onde ela já existia nos estados do Sul. Eles também apoiavam um banco nacional, tarifas e uma ferrovia transcontinental, políticas de desenvolvimento econômico que apelavam aos interesses do Norte e do Oeste. A campanha foi acirrada e muitas vezes ameaçadora. No Sul, a eleição de Lincoln foi vista como uma ameaça direta ao seu modo de vida e à instituição da escravidão. Embora Lincoln tivesse declarado repetidamente que não pretendia interferir na escravidão nos estados onde ela já existia, os líderes sulistas, com medo e ressentimento, não acreditaram nele. Lincoln venceu a eleição de 1860, embora com menos de 40% do voto popular. No entanto, devido à divisão de seus oponentes e à concentração do voto republicano no Norte, ele conquistou uma clara maioria no colégio eleitoral, vencendo todos os estados livres, exceto Nova Jersey, onde dividiu os votos eleitorais com Douglas. A reação no Sul foi imediata e drástica, antes mesmo da posse de Lincoln. Em março de 1861, 7 estados do Sul Profundo, Carolina do Sul, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas,
declararam sua secessão da União e formaram os Estados Confederados da América. Eles elegeram Jefferson Davis como seu presidente. O período entre a eleição de novembro de 1860 e a posse em março de 1861 foi de intensa crise e incerteza. O presidente em exercício, James Buchanan, acreditava que a secessão era ilegal, mas também que o governo federal não tinha autoridade para impedir os estados de se separarem. Ele agiu de forma ineficaz e a crise se aprofundou. Lincoln, ainda em Springfield, observava a desintegração da União. Ele permaneceu largely silencioso publicamente para não inflamar ainda mais a situação, mas se comunicava com líderes do partido e preparava-se para a tarefa monumental que estava por vir. Ele acreditava firmemente que a secessão era inconstitucional e que seu principal dever seria preservar a União. A viagem de Lincoln de Springfield para Washington, D.C., em fevereiro de 1861, foi um período de apreensão. Ele fez paradas em várias cidades, fazendo discursos que buscavam apaziguar o Sul e reafirmar seu compromisso com a União, mas também sua oposição à secessão. Chegando em Washington, disfarçado devido a ameaças de assassinato, ele encontrou uma capital tensa e dividida. Em 4 de março de 1861, Abraham Lincoln fez seu primeiro discurso de posse na escadaria do Capitólio dos Estados Unidos. Foi uma mensagem cuidadosamente calibrada. Ele buscou reafirmar que não tinha intenção de interferir na escravidão onde ela existia e que os estados do Sul não tinham nada a temer se permanecessem na União. No entanto, ele deixou claro que considerava a União perpétua e que nenhum estado poderia legalmente se separar. Ele prometeu que manteria, ocuparia e possuiria a propriedade e os lugares pertencentes ao governo, mas que não haveria invasão ou uso da força contra o povo do Sul, a menos que eles fossem os agressores. Lincoln encerrou com um apelo pungente à unidade. Não somos inimigos, mas amigos. Embora a paixão possa ter tensionado, ela não deve romper nossos laços de afeição. As místicas cordas da memória, estendendo-se de todo o campo de batalha e túmulo patriótico por toda esta vasta terra, ainda vibrarão quando tocadas, como certamente serão pelos anjos melhores de nossa natureza. O apelo de Lincoln, no entanto, caiu em ouvidos moucos no Sul secedido. A crise atingiu seu ponto de ebulição. A presidência de Abraham Lincoln foi inteiramente definida pela Guerra Civil Americana. Menos de 6 semanas após sua posse, em 12 de abril de 1861, as forças confederadas bombardearam Fort Sumter, um forte da União, na Baía de Charleston, Carolina do Sul. O ataque foi um ato de agressão contra a propriedade federal e a faísca que acendeu o pavio da guerra. Lincoln agiu decisivamente. Ele convocou 75 mil voluntários para esmagar a rebelião, suspendeu o habeas corpus em áreas estratégicas, uma medida controversa, mas que ele acreditava ser necessária para suprimir a dissidência no norte, e ordenou um bloqueio naval dos portos do Sul. 4 estados fronteiriços adicionais, Virgínia, Carolina do Norte, Tennessee e Arkansas, se separaram em resposta ao chamado de Lincoln por tropas, unindo-se à Confederação. Maryland, Delaware, Missouri e Kentucky, estados escravistas que permaneceram na União, foram pontos de tensão constante. Lincoln assumiu o papel de comandante-chefe de uma nação dividida e impreparada para a guerra. Os primeiros anos foram repletos de frustrações para a União. Derrota após derrota no leste, liderança militar ineficaz, oposição política de democratas Copperhead, que defendiam a paz a qualquer custo, e a imensa tarefa logística de levantar e suprir um exército de centenas de milhares de homens. Um dos maiores desafios de Lincoln foi encontrar generais capazes de derrotar os exércitos confederados liderados por Robert E. Lee.
Ele passou por uma sucessão de comandantes do exército do Potomac, McDowell, McClellan, várias vezes, Pope, Burnside, Hooker, Meade, antes de finalmente encontrar seu homem em Ulysses S. Grant, no Oeste. Os principais feitos e desafios durante a guerra foram: 1. Preservar a União, objetivo primário. Acima de tudo, o objetivo de Lincoln era manter os Estados Unidos intactos. Ele acreditava que a sobrevivência da democracia americana e a própria ideia de governo popular dependia da capacidade da União de resistir à secessão. Ele via a Guerra Civil não como uma guerra para abolir a escravidão, inicialmente, mas como uma guerra para suprimir uma rebelião e defender a Constituição. 2. A proclamação de emancipação, um momento transformador. Inicialmente, Lincoln resistiu a transformar a guerra em uma cruzada para abolir a escravidão, temendo perder os estados fronteiriços leais e alienar os democratas do Norte. No entanto, à medida que a guerra se arrastava, ele percebeu que atacar a escravidão era uma necessidade militar. A força de trabalho escrava sustentava-lhe a economia de guerra do Sul e uma oportunidade moral. Após a custosa, mas estratégica vitória da União na Batalha de Antietam, em setembro de 1862, Lincoln sentiu que tinha a base militar necessária para emitir uma proclamação preliminar. Em 1º de janeiro de 1863, a proclamação de emancipação entrou em vigor. O documento declarava que todas as pessoas mantidas como escravas, nos estados e partes de estados que estavam em rebelião contra a União, são e doravante serão livres. É crucial entender o que a proclamação fez e o que não fez. Ela não se aplicava aos estados fronteiriços que permaneceram na União, nem às áreas do Sul já sob controle da União. Ela se aplicava apenas aos territórios controlados pela Confederação, onde a autoridade de Lincoln não existia na prática. Era, em sua essência legal, uma medida militar, baseada nos poderes de Lincoln, como comandante em chefe para confiscar propriedade, escravos, usada em apoio à rebelião. No entanto, o impacto da proclamação foi monumental. Ela mudou o objetivo da guerra. De uma luta para preservar a União, tornou-se também uma luta pela liberdade. Ela incentivou milhares de escravos a fugir para as linhas da União e, crucialmente, permitiu o alistamento de soldados negros no exército da União, transformando a força de trabalho e a demografia do próprio exército. Cerca de 200.000 soldados e marinheiros negros serviram na União, desempenhando um papel vital na vitória final. A proclamação de emancipação foi o primeiro passo em direção à abolição total da escravidão, que seria alcançada pela 13ª Emenda Constitucional em 1865. 3. O discurso de Gettysburg, redefinindo a nação. Em novembro de 1863, 4 meses após a vital vitória da União na Batalha de Gettysburg, Lincoln foi convidado a fazer observações adequadas e breves na dedicação de um cemitério militar no local da batalha. Seu discurso, com menos de 300 palavras, levou apenas cerca de 2 minutos para ser proferido, mas se tornou um dos mais importantes e eloquentes discursos na história americana. No discurso de Gettysburg, Lincoln não apenas homenageou os caídos, mas reformulou o significado da Guerra Civil. Ele começou evocando os princípios fundadores. 27 anos atrás, nossos pais criaram neste continente uma nova nação, concebida na liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. 2. Ele descreveu a guerra como um teste para ver se uma nação concebida nesses princípios poderia durar por muito tempo. Ele declarou que a tarefa dos vivos era garantir que esses soldados não tivessem morrido em vão, dedicando-se à grande tarefa que resta diante de nós, que esta nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade e que o governo do povo, pelo povo, para o povo, não pereça o ar da terra.
O discurso transformou a guerra de uma luta pela União tal como ela era para uma luta por uma União melhor, baseada na igualdade e no governo popular. 4. Gestão política e liderança. Lincoln enfrentou imensa pressão política e pessoal. Ele lidou com um gabinete cheio de rivais, manteve o apoio dos estados fronteiriços, suprimiu a dissidência no norte, navegou nas relações exteriores, evitando o reconhecimento europeu da Confederação, e manteve o moral do público, ou tentou. Ele usou suas habilidades políticas, sua paciência e sua notável capacidade de ler pessoas para gerenciar as complexidades da presidência em tempo de guerra. 5. A eleição de 1864. Um referendo sobre a guerra. A reeleição de Lincoln em 1864 não foi garantida. A guerra se arrastava, as baixas eram altas e o público estava cansado. Ele enfrentou o general George McClellan, seu ex-comandante do exército do Potomac, que concorreu em uma plataforma de paz negociada. No entanto, vitórias militares da União no verão e outono de 1864, como a captura de Atlanta por Sherman e as vitórias de Sheridan no Vale do Shenandoah, melhoraram o moral e ajudaram Lincoln a garantir uma vitória eleitoral decisiva. Sua vitória demonstrou que o povo do Norte, apesar do sofrimento, estava determinado a ver a guerra até o fim e garantir a preservação da União. 6. O segundo discurso de posse, visão para a reconciliação. Em 4 de março de 1865, com a vitória da União parecendo cada vez mais certa, Lincoln proferiu seu segundo discurso de posse. Foi um discurso notavelmente curto e profundamente religioso, focando nas causas e no significado da guerra e olhando para um futuro de reconciliação. Lincoln não buscou culpar o Sul, mas refletiu sobre o fato de que ambos os lados leem a mesma Bíblia e oram para o mesmo Deus, e cada um invoca sua ajuda contra o outro. Ele viu a guerra como um julgamento divino sobre a nação por causa da escravidão. Ele terminou com uma visão para a paz e a reconstrução, com malícia para com nenhum, com caridade para com todos, com firmeza na justiça, como Deus nos concede ver a justiça, esforcemo-nos para terminar o trabalho em que estamos, para curar as feridas da nação, para cuidar daquele que terá suportado a batalha, e de sua viúva, e de seu órfão, fazer tudo o que puder para alcançar e acalentar uma paz justa e duradoura entre nós e com todas as nações. Este discurso revelou o desejo de Lincoln por uma reconciliação generosa e rápida após a guerra. Ele já estava considerando planos para a reconstrução, defendendo uma abordagem relativamente branda para reintegrar os estados do Sul. Na primavera de 1865, os exércitos confederados estavam exaustos e cercados. Em 9 de abril de 1865, o general Robert E. Lee rendeu-se ao general Ulysses S. Grant, na Appomattox Courthouse, Virgínia. A Guerra Civil Americana, o conflito mais sangrento da história do país, estava finalmente chegando ao fim. O Norte explodiu em celebrações. Lincoln, aliviado e esperançoso, já estava pensando nos próximos passos para reunir a nação. Ele havia visitado Richmond, a capital confederada caída, logo após sua captura, sendo saudado por escravos recém-libertos que o viam como um libertador. Apenas 5 dias após a rendição de Lee, na noite de 14 de abril de 1865, Lincoln decidiu tirar uma folga das pressões incessantes da presidência. Ele e Mary foram assistir a uma peça, Our American Cousin, no Teatro Ford, em Washington, D.C. Na plateia estava John Wilkes Booth, um ator de teatro famoso e um fervoroso simpatizante da Confederação que havia conspirado com outros para atacar líderes do governo da União. Enquanto Lincoln assistia à peça, Booth entrou na caixa presidencial, esperou o momento certo e atirou em Lincoln na nuca com uma pistola Derringer. Booth saltou da caixa para o palco, gritando em latim, Sic semper tyrannis, assim sempre aos tiranos, o lema da Virgínia antes de escapar, apesar de ter quebrado a perna na queda. Lincoln
foi levado para uma casa de hóspedes em frente ao teatro, onde médicos tentaram salvá-lo. Ele nunca recuperou a consciência. Na manhã seguinte, 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln morreu. Edwin Stanton, seu secretário de guerra, proferiu a famosa frase: "Agora ele pertence à história." A nação que Lincoln havia lutado tão arduamente para preservar mergulhou em um luto sem precedentes. Milhões lamentaram a perda do homem que os guiou através da guerra mais difícil. O corpo de Lincoln foi transportado por trem em um cortejo fúnebre maciço de Washington, D.C., de volta para Springfield, Illinois, fazendo paradas em inúmeras cidades, onde multidões de enlutados vieram prestar seus respeitos. A morte de Lincoln, nas mãos de um extremista sulista, apenas alguns dias após o fim da guerra, chocou o país e teve profundas implicações para a reconstrução. Seu sucessor, Andrew Johnson, adotou uma abordagem muito mais branda do que muitos republicanos do Norte desejavam, levando a anos de conflito político e dificuldades para os afro-americanos recém-libertados no Sul. O sonho de Lincoln, de uma reconciliação rápida e sem malícia, seria muito mais difícil de alcançar. Abraham Lincoln morreu no auge de sua liderança, tendo guiado a nação através de sua crise mais existencial. Sua morte prematura selou sua imagem como um mártir da união e da liberdade. Seu legado é imponente e multifacetado. Ele é reverenciado como o salvador da União, o presidente que demonstrou que a democracia podia sobreviver mesmo sob a pressão mais extrema. Ele é celebrado como o grande emancipador, o líder que, embora inicialmente relutante, deu o passo crucial para acabar com a escravidão e abrir caminho para a igualdade, embora a luta pela igualdade racial estivesse longe de terminar. Além de seus feitos políticos e militares, Lincoln é lembrado por seu caráter, sua honestidade, sua resiliência diante de tragédias pessoais e militares, sua compaixão, mesmo por seus inimigos, seu intelecto aguçado e sua notável capacidade de comunicação, expressa em discursos que ainda ressoam hoje. Lincoln não era perfeito. Ele compartilhava alguns dos preconceitos raciais de sua época e suas ações, às vezes, eram ditadas pela necessidade política e militar, não apenas por princípios morais. A proclamação de emancipação, por exemplo, foi tanto uma arma de guerra quanto um decreto de liberdade. E, no entanto, ele mostrou uma notável capacidade de crescer e evoluir em suas opiniões, impulsionado pelos eventos e pela moralidade crescente da luta. A história de Lincoln nos lembra o quão frágil pode ser a unidade de uma nação e o preço terrível que às vezes é pago para preservá-la. Ele assumiu a presidência no momento mais sombrio, enfrentando desafios que teriam esmagado a maioria dos homens. Através de sua liderança, sua determinação e sua crença inabalável nos ideais fundadores da América, ele conseguiu não apenas impedir que a casa dividida caísse, mas também lançar as bases para uma união mais justa e inclusiva. Desde a cabana humilde até o topo do poder, a jornada de Abraham Lincoln é uma prova do potencial da democracia e da resiliência do espírito humano. Ele nos deixou um legado de união, liberdade e um desafio perpétuo para viver de acordo com os mais altos ideais de nossa nação. Sua vida e morte continuam a inspirar e a nos lembrar que a luta por um novo nascimento de liberdade é um esforço contínuo. O gigante que nasceu na fronteira e salvou a União pode ter partido, mas sua visão e suas palavras permanecem. Elas são um farol para a América e para o mundo, um lembrete de que, mesmo nas trevas mais profundas, a esperança, a justiça e a unidade são causas pelas quais vale a pena lutar e, se necessário, morrer. Se essa história te impressionou, imagina o que vem por aí. Então, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas apaixonadas por história como você. E me diz aqui nos comentários,
Qual outro personagem épico você quer ver por aqui? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal.